Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live Astrovisão, nosso encontro semanal para a gente falar do céu da semana, com as dicas astrológicas para os seus negócios e para a sua vida. Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga com especialização empresarial, né, focada em negócios, autoconhecimento prático. Sejam bem-vinda, Alessandra. E com o meu trabalho, pessoal, eu assessoro as empreendedoras, os empresários executivos, profissionais liberais, líderes, a planejarem, estruturarem, desenvolverem, decidirem melhor as ações e as estratégias de negócios. E como formadora, ajudo alunos aqui, olha lá, estudantes de astrologia, a trabalhar, pessoal, a trabalhar com astrologia e construírem seus negócios de astrologia. Esse é o meu foco de trabalho, Seja bem-vinda, Mariana. Olá! E aí, gente? E esses eclipses aí, que estamos entre eclipses? Oi, Márcia. Seja bem-vinda. Olá, Heloísa. E aí, pessoal, contem pra mim como é que foi. Bom, vocês que estão aqui sabem o que foi o meu eclipse, não é? Vocês sabem porque vocês estavam lá. Gente, o que foi aquilo? Pois é, Mas e aí, vocês, como é que foi? Olá, Bruna! Oi, seja bem-vinda! Olá, Jaque, seja bem-vinda! Tá tudo bem, gente, por enquanto? Bom, vocês que estavam ali ao vivo comigo viram a questão da segunda-feira, O dia do eclipse e aqui a maluca da astróloga tentando fazer o aulão. Mas a minha intenção era essa, Fazer o aulão no dia do eclipse. Mas foi bom para aprender, foi bom para ensinar, Olá, Amanda. Seja bem-vinda. Então, gente, tem alguns recados, Antes da gente começar a falar aí das informações. O primeiro deles é que vocês podem ter acesso, para quem não assistiu esse aulão Gente, vocês estão me ouvindo? A Bruna falou que está sem o áudio. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Eu superei o eclipse. Não, eu tive que fazer. Ah, não, gente. Aí pegou um lado meu ali que não teve jeito. Eu falei, não, então o que eu fiz? Alguma coisa tá errado aqui. Então eu tive que aprender o que era, É que eu já fazia um tempo que eu não estava não tinha feito mais transmissão no YouTube. Vocês sabem, pessoal, que as coisas tecnológicas é assim, todo dia muda, todo dia a gente tem que aprender, todo dia está renovando. Pois é, fazia um tempo que eu não estava lá no YouTube fazendo transmissão ao vivo lá. E aí tinha um botão, enfim, eu não apertei esse botão que era para mim era novo, E aí aconteceu que não transmitia só pro meu programa aqui de transmissão, mas não estava transmitindo no YouTube. E aí todo mundo lá na sala e a aula não acontecendo. Pois é, foi meio estressante, vocês imaginam, Mas, enfim, pessoal que está entrando, Luciana, seja bem-vinda. Quem mais entrou? A Mais, seja bem-vinda. Fê, seja bem-vinda. Então, é isso, gente. Vamos contar aqui as informações. Espera aí. Então, para vocês que não estiveram, nesse aulão, segunda-feira, que a gente falou sobre o eclipse, não só o que aconteceu na segunda em Gêmeos, estamos ainda sob o efeito dele, estamos ainda com essa lua cheia em Gêmeos, Quer dizer, ainda não, hoje ela já não está em Gêmeos, mas estamos sob o efeito dessa lua cheia que aconteceu, um eclipse também, um eclipse lunar. Vamos ter outro, então a gente está entre eclipses, então tem um monte de informação nesse aulão para quem não pôde assistir, quem não esteve lá ao vivo comigo. Então eu disponibilizei esse link, porque não está aberto no YouTube, tá, gente? Não está no público. Ele é um link, só entra nessa aula quem tiver o acesso, quem tiver o link de acesso, tá bom? Mas aqui na minha árvore de links, aqui no perfil, tem lá, tá no primeiro botão. É só clicar nesse primeiro botão, vai ser redirecionado lá direto para o YouTube, aí vocês podem assistir com todo o conteúdo, todo o material, tá bom? Então, deixei isso aberto para vocês, tá? Eu sei que teve gente que não conseguiu, na hora, no momento, então, pronto, pode assistir agora, tá bom? Outra informação é que a gente vai começar, para quem está aqui comigo, estudantes, pessoas que estudam astrologia,
que têm seus negócios e vão também começar seus negócios, eu vou abrir, acho que algumas pessoas já sabem, né? E eu também publiquei aqui, a nova turma do grupo, né? Uma turminha de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Esse curso, pessoal, essa é uma formação, né? É um programa, na verdade, de mentoria, bem compacto. A gente tem 2 meses de aula, são 4 aulas ao vivo e uma assessoria ao longo desse período. Quem tiver ainda interesse, sim, ainda é possível entrar nessa turma que vamos começar em janeiro, tá? Então, não começa agora, mas a turma que entrou agora vai, agora no sábado, né, participar de um aulão bônus. Eu vou dar um aulão bônus, né? Então, a turma que entra agora, que compra agora, que adquire agora o programa, iniciamos em janeiro oficialmente, mas já dá para começar. Já vamos ter alguma coisa agora, tá? Então a gente vai bater um papo nesse sábado, vamos conversar sobre os medos, os receios e todas essas questões de trabalhar com astrologia, vamos ver dúvidas, questões. Vai ser um aulão, assim, bem mentoria mesmo, tá? Bem mentoria individual. Então, quem já está inscrito, ótimo, já recebeu aí toda a comunicação, tá bom? Por e-mail, pelo WhatsApp também, que a gente tem um grupo. E quem se interessar por isso agora, estiver aqui vendo, também pode acessar pela minha árvore de links e ir direto lá para a plataforma e adquirir e, portanto, já fazer parte do grupo, tá bom? Já fazer parte do grupo. Certo, gente? Que mais que eu tenho de informações para passar para vocês antes da gente começar a falar aqui das informações dos eclipses? Conta para mim, vocês, como é que vocês estão? Hein, pessoal? Marson, seja bem-vinda, Elizabeth, seja bem-vinda. Vamos ver se eu coloco vocês por aqui para ver se eu já vejo perguntas, fica mais fácil para mim. Aqui, aí. Então, vamos lá, então, gente, vamos. Tem muita coisa, né, pra gente falar. Então, vamos lá. Então, gente, seguinte, a gente tá... Eu vou dar uma informação aqui. Não é a minha especialidade, né? A turma que faz isso é a turma da astrologia mundial, né? Que tem uma especialização, e é uma especialização bem complexa, não é assim só a gente estudar, não, tá? Astrologia tem que estudar a especialização. Então, portanto, quem não sabe, né? Eu já venho falando há um tempo aqui, sim, a astrologia, enquanto um conjunto de saberes, tem seus campos, suas áreas de especialização, tá bom? Mas é sempre importante, dentro da minha especialização, né, que eu trato aí de negócios e, portanto, tenho que acompanhar o que anda acontecendo, o que acontece. Então, eu sempre trago alguma informação. E aí eu queria passar para vocês aí uma informação. A gente também trabalha com mapas dos países, né? Então, de vez em quando, é interessante ver. E aí, como vai acontecer mais um eclipse, já aconteceu nós temos um evento no dia 21 de dezembro, né, que é o ingresso do Sol no signo de Capricórnio, não é? Então a gente tem aí o solstício, mas também tem outro evento interessante, deixei tudo isso no aulão, tá, gente? Pode ir lá no aulão, que tem bastante coisa sobre isso, mas a gente tem a grande conjunção de Júpiter-Saturno, tudo isso, né, são movimentos planetários, e aí a gente tem agora em dezembro, para o mapa do Brasil, pessoal, para o mapa do Brasil, tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, a volta de um aspecto, né, que já aconteceu em abril, maio, junho, tá? E esse aspecto, 2 aspectos, tá? Eles podem trazer, assim, aquela sensação, tá? Das coisas, de novo, estarem travadas, estarem atrasadas, pode ser que haja restrições, não sei como é que tá direito aí a questão da pandemia, aqui a gente fechou algumas coisas novamente, tá? Teve aí essa história de segunda onda. Então, pessoal, dezembro ainda é um mês que a gente tem que tomar assim, um pouco de cuidado com a nossa questão de velocidade, de querer fazer as coisas rapidamente, tudo para ontem, achando que está acabando acabando o ano e está acabando o mundo também, vamos acabar o mundo, e por isso a gente tem que fazer tudo que a gente não fez ao longo do ano. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá, gente? Porque é um aspecto que pede, assim, um pouco de cautela com as nossas ações. Isso em termos aí de bem coletivo, tá bom? É só uma dica, não entro nisso porque não é a minha especialização, né? Mas eu analiso coisas desse tipo para dar informações, às vezes, dos negócios, das empresas, tá bom?
Então, a gente tem que ficar um pouquinho atento ainda com esse mês de dezembro. No entanto, também tem excelentes coisas acontecendo no céu, como sempre. A ideia, inclusive, da astrovisão é essa, né? É a gente saber as coisas um pouco antes, com antecedência, para a gente poder decidir melhor, escolher melhor os caminhos, saber, né, ter esse mapeamento de cenários. Então, sempre acontecem coisas positivas, sempre acontecem coisas negativas do ponto de vista técnico, né? Lembrando que a ideia de positivo e negativo não é necessariamente ideia de mal e bom, tá? Isso é bem claro para vocês? Que nem sempre o que nós estamos chamando de um bom aspecto, ele na prática é bom, é bem utilizado. E o que a gente chama de um mau aspecto, tecnicamente falando, nem sempre ele é ruim na prática, porque ele pode ser o combustível que você precisa, ele pode ser o desafio que você está precisando. Enfim, no final, né, a questão é como é que nós usamos aqueles aspectos, como que a gente vivencia e faz nossas escolhas de acordo com aquele panorama, com aquele cenário que a gente tem, seja ele qual for. Principalmente a ideia aqui de negócios, né, gente? Que a gente não vai parar negócios porque a Lua está aqui ou o planeta está ali. A gente precisa desse mapeamento para poder, inclusive com antecedência, para poder planejar e decidir melhor. Falando em planejar e decidir melhor, tinha esquecido, sim, tem a terceira informação, pessoal. Na segunda-feira, eu vou participar de um webinar, né, o primeiro desse grupo de mulheres aqui de Portugal. E também já deixei o post aqui para vocês também, com temas bem interessantes, bem legais, né? Não é de astrologia, o meu tema que é de astrologia, justamente, né, até para comemorar a segunda-feira, que já é a entrada da lua minguante em Virgem, tá? Então, a astrologia como uma ferramenta de planejamento, de tomada de decisões, no mundo bem prático da gente, tá bom? Então, como planejar, enfim, é um tema bem virginiano, bem para comemorar a segunda-feira, que é o dia que nós começamos uma nova fase lunar, tá bom? Então, era isso, pessoal. Em relação às minhas informações, acho que eu falei tudo. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, que eu já começo com informações mesmo. Seguindo tudo que você fala. Que bom, Bruna. Mas as coisas estão funcionando? A minha pergunta é, funciona? Está funcionando para você? É isso que é importante, tá? Como eu sempre falo também, o nosso filtro é que vai determinar as nossas escolhas. Então, a informação vem, mas a gente tem que filtrar, tem que observar como isso repercute na gente e aí a gente toma as decisões, né? Posso indicar perfis de astrologia? Perfis de astrologia? Como assim? Ô Heloísa, quais perfis você quer indicar? Eu fiquei com a dúvida só sobre o tempo de influência do eclipse. Ah, sim, 6 meses, tá bom? O tempo de influência que a gente fala, que a gente tem que ficar olhando, né? Como que repercute um efeito de um eclipse, são 6 meses. O que a gente tem como ciclo do eclipse é aquele tempo maior, né? De 18 anos e, enfim, aproximadamente 19 anos, que é quando ele volta a fazer no mesmo ponto, tá bom? Então, a gente teve um também, né, há 19 anos atrás aí, em Gêmeos também, tá bom? Exatamente, os comércios fecharam as portas e muitos locais não estão respeitando a questão do distanciamento. Esse mês de dezembro é possível, pessoal, acontecer de novo aquilo que nós vivenciamos, nós, vocês, né? Eu não estou no Brasil, estou aqui em Portugal e eu dei essa informação com relação ao mapa Brasil, tá? Então, essa época, ela volta, né? Volta um aspecto que já aconteceu em abril, maio e junho. E a gente sabe que abril, maio e junho, o que foi aí no Brasil, pessoal? Dá uma retrospectiva e analisa ali com o que foi. Eu acredito, ou pelo que eu lembro, foi quando deu ali a questão de fechar as coisas, não foi isso? Né? Pandemia, pegou mesmo, não foi nesse mês, abril, maio, junho. Não estou dizendo que é uma volta do que aconteceu ali, mas é possível algumas restrições novamente, tá? E lembramos que o eclipse foi num signo do comércio, Gêmeos. Então, também há essa movimentação e é possível sim acontecer isso. Então, botando a nossa mente para funcionar de novo, para buscar o quê? Alternativas, caminhos alternativos, tá? Lembra disso, pessoal, caminhos alternativos, que é uma questão de Gêmeos também, tá? Diversificar, não ficar de forma nenhuma apostando numa única coisa. Aliás, esse ano foi o ano que ensinou isso pra gente, né? Essa história de apostar num único produto, num único caminho,
é complicado, não é? Porque se aquele lugar, aquele produto não dá para ser feito, não dá para vender, então ninguém mais trabalha. Então a ideia é, multiplicidade, tá? Que é justamente o signo de Gêmeos, tá bom? Que mais, gente? Deixa eu ver. Há 4 anos tudo está funcionando. Espero que funcione por anos. Beleza. Eu também espero que funcione por anos. Vanessa, já começaram a anunciar mesmo algumas restrições aqui em São Paulo. Cancelaram eventos grandes. Sim, tá? Então é isso, gente, tá bom? Tá vendo? Já vocês mesmos já estão contando isso, tá bom? Só que essa restrição pode ser que aconteça agora em dezembro, em janeiro e em fevereiro. Portanto, carnaval, não sei como vai ser aí no Brasil isso aí, tá, gente? Acredito que não tenha. Não sei, tá? Eu preciso depois que vocês me contem. Eu não moro mais aí, pessoal. Eu conheço as coisas daqui, apesar de eu acompanhar praticamente tudo daí. Mas vocês me contem depois, tá bom? Alessandra, foi quando saíram os ministros. Ainda tinha restrição, mas foi quando o pessoal começou a negar a pandemia. Mas ainda estava parado. Então, pois é, agora pode ser que aconteça uma coisa parecida, lógico que é em outro momento, e tem outras coisas no céu que não tinha em abril. Mas o aspecto que volta é o mesmo. É o mesmo que tinha acontecido antes. Então, é um Saturno aí fazendo a quadratura com Marte, né, pessoal? Então, Marte é justamente um planeta que fala das ações, das iniciativas, da gente querer fazer, da gente sair, dando um impulso. E Saturno é justamente o que segura esse impulso e restringe. Por outro lado, tem outro aspecto também que tenta fazer aquilo acelerar, que é Urano também fazendo aspecto com Marte. Então, esses dois planetas estão diferentes na sua função, os dois fazendo desafios aí com Marte, que é o planeta das iniciativas, do empreendedorismo, né, do impulso. Então, talvez dezembro ainda seja um mês que a gente precise, até porque aconteceram aí os eclipses, quer dizer, vai acontecer mais um, aconteceu um agora e a gente está entre eclipses. Então, nós estamos nesse período entre eclipses. E é um eclipse, pessoal, que está acontecendo num eixo de Gêmeos e Sagitário, né? O eclipse acontece agora em Sagitário, dia 14, e a gente teve um em Gêmeos, né? E vamos lembrar também que apesar de ser Gêmeos um signo de comercialização, de negociações, de comunicação, né? Ele fala também de multiplicidade, diversidade, alternativas, flexibilidade, tá? Então é importante a gente buscar as alternativas caso aconteçam novas restrições, como já está apontando que aconteça. Então como é plano B e plano C, pessoal, porque o plano A já está feito, né? Vocês já fizeram um plano A. Então, plano B e plano C, que a gente, diante desse quadro, pode ser que haja de novo algum tipo de restrição. Então, a gente tem que trabalhar, né? Então, vamos começar a pensar, cabeças funcionando aí. Tudo bem que é final de ano normalmente há mais uma introspecção, as pessoas querem já férias, não sei como é que vai ser esse período agora para ir, né? Aqui não tem essa movimentação de euforia para as férias, porque já foi, né? Férias é no verão. Agora não, a gente está no inverno. Mas no Brasil sempre teve essa euforia, a turma fica maluca, Natal, né? Festas. Mas e agora? Como é que é isso tudo, né? Então vamos pensar nisso aí, tá, gente? Que mais? Tem umas marcas de calcinhas dessa época é quando vendo mais. Sim, então, mas o seu negócio está excelente, Fê. Seu negócio está excelente, sabe? Porque independente, né, de ter ou não ter festa, nossos rituaizinhos de final de ano a gente faz, né? Não é verdade, gente? Ninguém vai abdicar disso. Eu não vou abdicar de fazer os nossos rituais, nossas coisas. Então, pronto, né? Mudar a cor da calcinha do ano, nova, uma calcinha nova, não é verdade? Então, pessoal, o seu negócio, pensa aí que se dá ainda para vender bastante, sim. Mesmo em pandemia e o que for, não importa, né? Certo? Então, a dificuldade maior é a incerteza econômica. Isso, essa é uma dificuldade, pessoal, tá? Então, a gente tem essa dificuldade, todo mundo, né? Uma incerteza, mas vamos lembrar que existem negócios prosperando muito. Então, vamos pensar o seguinte, existem negócios, pessoal, que estão, assim, não param de vender. Então, vender está acontecendo venda, né? Então, como que a gente pode aproveitar e onde é que essas vendas estão acontecendo, certo? Porque se tem negócios, muitos que estão
prosperando, então os nossos negócios, lógico, que se não for aqueles que foram fechados totalmente, também temos que ver isso, né? Tem negócios que estão ainda fechados desde o começo, né? Então, se não forem esses tipos de negócio, que aí precisar com certeza fazer outra coisa, mas qualquer outro negócio, se for comércio, sim, a gente tem condições de comercializar e mudar talvez a abordagem de comunicação. Ó, o eclipse caiu num signo de comunicação. Então, o que ele pode estar iluminando? Vamos lembrar eclipse o que é, pessoal? Eclipse, tecnicamente falando, é uma ocultação de luz, certo? Então, é isso que a gente sabe, que precisa se esforçar mais para fazer brilhar a nossa luz, mas também momento de crise, de transformação, momento que lua cheia, né, lunar, então a gente tem à mostra, talvez, algumas coisas que precisavam ser vistas. Então, se a gente se esforçar nesse período, talvez a gente descubra uma nova forma de fazer essa comunicação de venda. Eu falei muito sobre texto de venda nas últimas lives, né, de alguns aspectos importantes com Mercúrio, que dava essa informação positiva de texto de venda, os textos comerciais, como que você aborda seu cliente, como que você chega no seu cliente, tá? Isso tudo está muito favorável, pessoal, e continua favorável essa semana. Por quê? Porque a gente está caminhando, né, para acontecer o eclipse em Sagitário, apesar de ser o eclipse, então, de lua nova, marcando um momento de planejar, né, as expectativas, as perspectivas. Sagitário é um signo de publicidade. Então, pode ser que esse eixo ajude a gente, esse eclipse, a reformular, a flexibilizar a forma que a gente está comunicando, comercialmente falando, eu estou dizendo, tá? Comercialmente falando, como é que está sendo feito o contato, o prospect, né? O prospect que a gente fala, como está chegando na pessoa, né? Como você está escrevendo, tudo isso. Às vezes a gente tem aqueles modelinhos que já estão prontos há um tempão, né? Então talvez seja a hora de olhar de novo, rever. Será que está legal? Não é momento de rever essa forma de comunicação? Pode ser que vocês encontrem uma melhor forma se a gente fizer um trabalho interior para iluminar essa área, tá? Mas é movimento, Gêmeos e Sagitário, eixo de movimento. Então, existe um movimento intelectual, um movimento para aprendizado. É um mês muito bom para você buscar aprimorar os seus conhecimentos, tá? Não só agora, mas até o final do mês. Aprimorar o seu conhecimento, ver o que está faltando, né, em termos de conhecimentos técnicos, conhecimentos humanos, né? Às vezes a gente acha que precisa só investir num conhecimento técnico do seu negócio. Ah, preciso aprender a mexer na máquina X, preciso aprender a mexer em alguma ferramenta, mas muitas vezes aprimorar você, enquanto empreendedor, enquanto líder, né? Enquanto alguém que toma decisões, é o que precisa ser feito quando a gente tem um eixo de Gêmeo Sagitário envolvido. Aprimorar o seu desenvolvimento humano. Por quê? Porque é você que faz escolha, né, gente? Então, quando a gente faz escolha, a gente tem que estar com esse instrumento aqui muito bem afinado para fazer boas escolhas, para acertar nas suas escolhas de negócio. E isso a gente só consegue, pessoal, com autoconhecimento mesmo e autodesenvolvimento. Não existe um curso, né, uma técnica milagrosa para fazer a gente saber acertar mais. Esse é o trabalho da vida. Esse é o trabalho do seu desenvolvimento pessoal. E por isso que é tão importante o autoconhecimento, né? E por isso que quando a gente aplica o autoconhecimento, ou seja, quando ele não fica uma coisa só de filosofia, né? De meditação e filosofia, quando a gente usa o autoconhecimento e aplica ele no seu dia a dia, sim, você está ampliando suas possibilidades de escolher melhor. Por quê? Porque você está afinando o seu instrumento chamado, né, estrutura inteira. Você é um ser humano, você está afinando esse instrumento, você está percebendo melhor os sinais, você está percebendo as tendências, para onde elas estão indo. Em vez de a gente viver anestesiado, você está em estado de alerta, você está acordado, tá? Tudo isso é o trabalho de autoconhecimento, fundamental para quem gere um negócio, para quem tem um negócio, para quem quer criar um negócio, né? Por quê? Porque tudo depende da gente. Né? Porque quando você vai criar o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, ser um profissional liberal, tudo isso vai depender só de você, né? E você que tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que criar as alternativas, você tem que criar o seu trabalho, você tem que criar... Não existe um emprego, existe o trabalho, você tem que criá-lo o tempo todo, todos os dias.
né? Quem está aqui sabe quem trabalha dessa forma, não é? Bruna, conta aí um pouquinho, não é assim, Bruna? Quem mais? Vanessa, Alessandra, ó, quanta gente que trabalha dessa forma. Então a gente tem que criar. O tempo todo você tem que decidir. O tempo todo você tem que escolher. E como que faz para escolher melhor? Faz se você se desenvolver enquanto ser humano o tempo todo. E quando é que para esse desenvolvimento? Nunca, né? Não vai parar nunca, a gente vai continuar trabalhando, se desenvolvendo o tempo todo. E por isso que as informações se tornam tão fundamentais, né? Porque a gente precisa, para afinar esse instrumento, né? Para conseguir decidir melhor, enfim, para tudo isso, a gente tem que ter o maior número de informações possíveis desse caminho que a gente está seguindo. E por isso que a Astrovisão entra para isso, pessoal, né? Para dar esse mapeamento aí para vocês. Então vamos lá, vamos a mapeamentos interessantes, né? Então vamos lá, o que eu tenho para esse final de semana para vocês? Eu tenho o sábado, para dizer para vocês que a Lua está em Leão no sábado, tá? E essa Lua em Leão, portanto, ajuda a gente nesse trabalho de autoconhecimento empreendedor, vamos pensar assim, autoconhecimento do seu negócio, autoconhecimento da sua liderança, autoconhecimento de como você aplica a sua energia, de como você se motiva. Então, no sábado, aliás, já começa amanhã isso, tá? E no sábado, a Lua em Leão, com ótimos aspectos no céu, ajuda você a perceber como que está sendo a sua atitude competitiva. A gente está num mercado gigante, né, gente? Aí na internet, todo mundo tem suas habilidades, as suas competências, mas todo mundo, de certa forma, está dentro dos seus de um universo do seu mercado, e seu mercado tem concorrência. Como é que você lida com a sua concorrência, a sua atitude competitiva? Como é que você funciona nisso? Então, no sábado, a gente tem essa Lua dando essa informação com outros aspectos, tá bom? Então, vai ser muito bom. A turma que vai comigo para o aulão de sábado, né? Turma da mentoria nova, vai ser muito bom esse dia, no sábado, a gente fazer essa mentoria, tá? Porque vai ajudar, vai iluminar bastante esse lado, vamos dizer assim, empreendedor e de decisões e de escolhas. Tudo isso é Leão, tá, pessoal? Lua em Leão ajudando você a se centralizar, a olhar para o seu negócio, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua carreira, tá bom? Tudo bem, gente? Aí temos aí a virada da Lua, domingo então para segunda, a gente tem a entrada da Lua minguante, fase minguante da Lua, pessoal. É aquele momento que a gente vai reavaliar todo o ciclo, tá? Então, iniciou o ciclo lá na Lua Nova e a gente vai terminar agora a Lua minguante. Essa Lua minguante, né, acontecendo ali no signo de Virgem, né, pessoal? Então, vamos lá, cadê? Lua minguante aqui no signo de Virgem. O que a gente tem a nosso favor? A gente tem o nosso discernimento. Então, é um signo muito propício para uma Lua minguante, porque a Lua minguante já faz isso. Já faz a gente ficar mais introspectivo, justamente para a gente selecionar, eliminar, discernir, né? Rever, reavaliar. Tudo isso faz parte da Lua minguante, aquela que a gente olha para as coisas que a gente fez ao longo do curso, do percurso da Lua, e aí a gente vai ver onde errou, onde acertou, o que nós queremos levar para o próximo ciclo, o que a gente não quer. Portanto, é uma reavaliação. Normal, sempre é isso na Lua minguante. Agora, uma reavaliação num signo que já é isso, então imagine a força que vai ter esse final de ano chegando com essa qualidade aí da Lua, tá? Dessa Lua minguante. É aquela Lua para a gente realmente, né? Para a gente realmente compreender o que a gente fez de errado mesmo, tá? É uma Lua que vai trazer um sentido de autoanálise profundo. Portanto, é também uma fase muito rica para você preparar o seu terreno para acertar. Porque se você não percebe onde erra, como é que a gente vai acertar depois? Como é que vai consertar as coisas se a gente nem sabe que a gente errou, né? Então, gente, esse período é um período que vai realmente ajudar a gente a ver isso, tá? Então, isso é importante, porque em vez da gente fugir desse processo,
Porque às vezes não é bom, né? Às vezes não é bom você ter uma autocrítica tão grande e descobrir que, na verdade, você fez algumas boas coisas erradas. Algumas coisas bem erradas ao longo aí de todo esse percurso. E se você quiser ainda expandir, vamos lembrar que logo depois vem a lua nova em Sagitário, ajuda a expandir. Então, se você já quer fazer esse movimento agora na lua minguante, o que você pode fazer? Fazer uma revisão do ano inteiro. A gente não está no final do ano, é bom fazer isso. Faz então, pega essa força aí de lua minguante em Virgem e faz uma revisão geral mesmo, tá? Não apenas do último ciclo da lua, do ano todo, tá? Do ano inteiro. Então, avaliando mesmo como foi todo o seu percurso profissional desde ali de janeiro, antes da gente saber de pandemia, como é que estava, tudo o que aconteceu e o que você vai selecionar de aprendizados. Porque esse eixo aí, ó, Gêmeos, Sagitário, é o eixo do aprendizado, do conhecimento especializado, das coisas que a gente aprende também. Né? Então, faz aí um bem bolado de tudo isso. Estamos entre eclipses, estamos agora com a lua minguante em Virgem. Vai te ajudar com certeza a selecionar o que realmente foi conhecimento adquirido, aprendido e que você vai levar para o próximo ciclo e talvez para o ano que vem. Né? E o que não vai funcionar não, tá? E o que de fato tem que ser jogado fora, de fato tem que ser eliminado. Porque a gente no nosso dia a dia vai colecionando coisas, né? Aprendendo coisas e vai somando, e vai... quantidade, né? Quantidade. Mas agora é a hora da qualidade, certo? Então agora é aquele momento de afunilar assim, sabe? Olhar as coisinhas pelo microscópio, olhar as pequenas coisas, os detalhes, o que não funciona direito e consertar aquilo, né? É um momento mesmo de retificações, é um momento de conserto. Mas para isso a gente tem que fazer o quê? Se concentrar. Olha lá, a lua minguante, trazendo para dentro, se concentrar para poder analisar nesse nível de perfeccionismo que é o signo de Virgem, tá? Um nível de perfeccionismo mesmo. Então, olha que bom, dá para aperfeiçoar tudo em termos profissionais, tudo, né? Em todos os seus departamentos, você separa seus departamentos, meu departamento financeiro, meu departamento comercial, meu departamento de cliente, separa tudo isso, olha para cada um deles e aplica essa força para você descobrir em cada setor o que está errado, tá? E é com esse olhar mesmo do que está errado, né? Porque a lua minguante em Virgem, ela leva a gente a isso mesmo, a ver o que está errado, tá bom? O que está errado, certo? Ao longo da semana, pessoal, entramos a semana com essa força, tá? Isso já acontece na segunda-feira. Portanto, é a tônica da semana. É toda a tônica da semana, apesar da lua mudar de signo ao longo da semana. Mas aí, pessoal, na quarta-feira e depois no domingo, então, temos aí um espaço, a gente tem alguns aspectos de atenção com as nossas decisões. Então, ainda não é o melhor momento, nem essa semana e nem a semana que vem, para decidir coisas da vida, sabe? Vou decidir meu ano inteiro agora, justamente agora. Talvez ainda não seja o melhor momento. Espera vir aí o dia 21 de dezembro, que aí temos um início de uma nova etapa com esse solstício, com a conjunção e com a lua, porque também temos aí a lua crescente também no dia 21. Um montão de coisa acontecendo lá na frente, no dia 21. Esse momento ainda concentra naquilo que você quer eliminar. Talvez a gente não saiba direito o que a gente quer, né? Mas você precisa saber o que você não quer. Você precisa saber. É uma das formas de escolher bem. Porque às vezes a gente fica muito ansioso com essa energia de ansiedade, querendo saber o que tem que ser feito, o que é para ser feito, o que eu tenho que fazer, o que eu quero. Mas você esquece muitas vezes de que essa escolha, ela é melhor quando você já eliminou o que você não quer, para esse não quer não vir te atrapalhar depois. Então essa fase agora é muito boa para você se concentrar naquilo que você não quer levar para o ano que vem, que você não quer mais no seu negócio, que você não quer mais trabalhar com isso, né? Elimina, pessoal. Depois, deixa vir essa acomodação aí do céu para você poder ter essas outras energias, outros aspectos positivos para conseguir enxergar, então, o que você quer. Mesmo porque um eixo Gêmeo-Sagitário é um eixo de multiplicidade. Você tentar descobrir o que você quer nesta fase agora, pode ser que seja bem difícil, tá? E não é o melhor caminho.
Então, expande a sua mente, vem o leque, abre o leque, deixa vir aí um monte de informações e vai aprendendo a fazer esse movimento. Seleciona, vai eliminando. Elimina o que é ilusão, elimina o que são coisas irreais que não vai dar mesmo para fazer agora, né? Coloca ali num outro patamar, o patamar de mais para frente, né? Então, essa força de eliminar coisas é um caminho que pode te ajudar muito depois a sobrar coisas, né? Porque quando você vai eliminando, vai sobrando. E aquilo que sobra, talvez seja ali, né, que você tem que escolher. Mas você já eliminou, então aquilo não vai voltar mais, não vai ficar no seu campo de visão te atrapalhando, tá bom? Então a semana que vem é uma semana muito boa para isso, para você se concentrar em olhar tudo e fazer movimento de seleção. Mas na quarta-feira a gente tem um aspecto difícil para tomada de decisão. Por isso que não é melhor mesmo período para tomar decisão, tá bom? A gente tem um Sol fazendo quadratura Netuno na quarta e é um aspecto que deixa a gente nublado, a nossa visão, a nossa decisão, a nossa capacidade de escolha. Pode ser que a gente se iluda, pode ser que a gente né, então veja perspectivas onde não tá existindo, fantasie, e aí fica mais difícil, tá? Na quarta-feira. E depois, no domingo, ou seja, passa a semana toda, vem o Mercúrio fazendo a quadratura com Netuno. Então, de novo, né, escolher, falar, tem que tomar um pouquinho de cuidado com tomada de decisão, tá bom? Ou seja, de tomada mesmo, aquela decisão de não, eu quero isso para minha vida, é isso que eu vou fazer. Mas vamos lembrar do exercício estratégico aí de planejar primeiro, né? Então, eliminar as coisas. E aí, na quinta, pessoal, a gente vai voltar a falar na sua visão aqui. Mas quinta-feira, a gente tem 2 excelentes aspectos, muito bons mesmo. Então, para quem está pensando aí sim, que precisa tomar uma decisão do dia, do cotidiano, o que eu falei antes foi uma coisa ampla, coisas da vida, decidir alguma coisa da vida, decidir um investimento, decidir coisas ligadas de uma forma mais ampla. Mas todo dia a gente decide, né? Todo dia a gente escolhe alguma coisa, todo dia a gente tem que ter assertividade. Quinta-feira é um dia para isso, tá bom? A Lua vai estar no signo de Escorpião, que é uma Lua estratégica, uma lua focada, uma energia que tem um foco, uma direção, e aí nós temos 2 ótimos aspectos, tá bom? Vênus com Plutão, Sol com Marte, então são aspectos muito positivos justamente para uma iniciativa, para fazer uma campanha, para fazer uma venda, né? Para fazer um lançamento, tá? Pode ser que seja um dia bom por causa desses aspectos, e o aspecto de Sol-Marte continua na sexta. Então, nós temos quinta e sexta-feira da semana que vem e sábado. Portanto, vamos acompanhar aqui, ó, 10, 11 e 12, tá? 10, 11 e 12 de dezembro, dias bem favoráveis, tá? No miolo aí da semana. Então, começa a semana com essa força de minguante. Na terça é um dia positivo também. Quarta-feira que é o dia de atenção, tá bom? Quarta-feira é aquele dia de atenção, certo? Depois a gente tem quinta, sexta, sábado, também dias positivos para as coisas e para as atividades. E no domingo, outro dia de atenção, tá? Mas aí é domingo, nem todo mundo trabalha no domingo, portanto, mais fácil de lidar com o aspecto que a gente tem no domingo. E na segunda, a dica bônus aí, é o eclipse solar em Sagitário, ou seja, a lua nova, tá? Inicia um novo ciclo, é o signo de Sagitário, vamos lembrar que Sagitário é um signo que ajuda a enxergar a longo prazo, ajuda a ampliar suas perspectivas, né? É um signo que traz a necessidade de se desenvolver, né? De melhorar o seu conhecimento, de aprimorar os seus conteúdos internos, né? Seja pelo lado pessoal, seja pelo lado profissional, mas está sempre falando sobre expandir, crescer, tá? Aumentar. Mas também tem que tomar cuidado, pessoal, tá bom? Eu falei isso no aulão também. Existe nesse aspecto dos eclipses, dos 2, tá? A gente tem um sinal aí de aumento de ilusões, tá? Aumento de fantasias. Por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e eu tô dando esse conselho aí, essa dica da lua minguante em Virgem, para a gente ter discernimento, para usar o lado racional e eliminar coisas que estão atrapalhando, porque tende também esse mês de dezembro a ter um aumento. Pode ser aumento de preços, pode ser aumento de restrições, pode ser aumento de fake news, pode ser um monte de coisa que aumenta num sentido mais negativo, que causa também aumento de ansiedade, euforia, aumento de incertezas, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, com
euforia de estar acabando as coisas, não, agora o mundo está virando, como é que é? Passando o ano, como é que a gente fala? Virando o ano e é um novo ano, né? Tudo, dia 1º de janeiro já é tudo diferente. Não é, né, gente? Não é diferente nada, é só uma coisa oficial, uma comemoração. Nós estamos ainda dentro do nosso ano astrológico de 2020, tá? E vai até março de 2021, quando inicia. Aí sim, aí nós temos realmente um ano novo, do ponto de vista astrológico, né, energético, até um novo ano começando. Então, essa euforia de vai acabar o ano 2020, finalmente ele vai acabar, é uma coisa, vamos dizer assim, para a gente entender que é mais uma brincadeira isso do que uma realidade, né, pessoal? Porque não tem essa mudança. Acabou o ano 2020, acabaram os problemas também. Vamos tentar ver que não é assim. Então, tem que tomar cuidado, sim, com esse aumento de expectativa com isso, de que vai ser tudo diferente o outro ano. Não é assim, tá? Então, vamos baixar aí, pé no chão, senso de realidade, que com o senso de realidade e com essa lua minguante em virgem, a gente consegue produzir melhor, consegue utilizar melhor os recursos, consegue entender melhor as coisas que a gente aprendeu ao longo do ano, consegue aplicar melhor, portanto, consegue decidir melhor, tá? E tomar um pouquinho de cuidado com as correntes do WhatsApp. Vocês percebem, né, como eu sou crítica com isso? Quantas vezes eu já falei aqui nas lives para vocês isso? Tem que ser crítica, porque a gente recebe alguns negócios, gente, pelo amor de Deus, então a gente tem que ser crítico com isso. Tem que buscar a fonte, tem que ver onde que é, quem é a fonte. Não é só porque está num site aqui, ali, que é verdadeiro. Ao contrário, existem sites produzindo um monte de fake news. Então a gente precisa ter um discernimento. E discernimento é uma hora que a gente deixa um pouco de lado as nossas emoções e às vezes até as nossas ideias, para poder ver a real, tá? Às vezes a gente tem que deixar de lado até as nossas ideologias, pessoal, para você poder enxergar a realidade ou a verdade. Porque muitas vezes, quando a gente quer enxergar algo, isso é Sagitário também, pessoal, você quer acreditar naquilo, você vai acreditar mesmo. Não importa se não é uma realidade, você quer acreditar, você vai acreditar. Aquilo virou a verdade para você. Então, é complicado, por isso que é um terreno fértil para fake news. Agora, é um terreno fértil para isso. Por quê? Porque nós estamos num eixo que produz essas coisas, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e a gente só consegue sair dessa problemática quando a gente toma uma atitude mais, vamos dizer assim, realista, tá? Mais pé no chão, independente do que a gente acredite ou não. É buscar real, né? E vamos buscar real com essa certa isenção emocional. Dá mais certo, pessoal. Mais fácil, tá? Porque senão a gente fica aí levantando, às vezes, umas bandeiras e brigando com as coisas e depois a gente pode até descobrir que gastamos energia, né? Desperdiçamos uma boa energia. Então, volte-se para dentro, né? E se concentre. Tudo bem, gente? Que mais? Perguntas de vocês. Vamos às suas perguntas? Que eu tenho umas coisinhas que eu anotei também para falar aqui para vocês. Aqui, vamos lá. Lista de eliminações aqui na mão. Isso, Vanessa. Lista de eliminações, pessoal. Vamos aproveitar, né? Uma super lua minguante em virgem, de verdade, né? Vamos aproveitar mesmo. O que senti foi o resgate das minhas clientes antigas. Olha, Fê, você falou uma coisa muito interessante, sabe por quê? Um dos aspectos, olha, ela falou aqui, né, que ela sentiu, o que senti foi o resgate das clientes antigas. Nós temos, a semana que vem, na quinta, um dos aspectos, que é Vênus com Plutão, ele dá exatamente essa oportunidade. Então, pessoal, olha lá as suas propostas antigas, alguns clientes que de repente não deu certo a venda, ou, no caso como ela falou, volta, né? Algum cliente que estava ali sem comprar, pega aquela lista, mexe naquela lista, aplica ali alguma estratégia nessa lista de clientes que estavam um tempo sem comprar. Por quê? Porque é um aspecto de ressuscitar clientes antigos, tá? Vênus e Plutão. Então, a gente está numa semana que vem, uma semana propícia para esse exercício que a Fê falou aí, tá? Resgatar. Às vezes o cliente, por algum motivo, sei lá, ou por você não estar contatando ele está comprando de outro lugar, ué. Aí você volta a chamá-lo, volta a fazer alguma estratégia, pronto, ele retorna. Então, esse resgate de clientes antigos também a gente tem a semana que vem a nosso favor, tá?
Que mais? E mais coral que sentiu, mais coragem para me expor mais. Sagitariana com dificuldade para expor. Então vamos aproveitar esse eclipse em Sagitário, tá? Porque isso também, né? Vamos olhar para as nossas dificuldades de se expor, certo? Porque esse eclipse também vai poder iluminar isso. Não é, na verdade, o eclipse que ilumina, tá, gente? É o nosso esforço interno. O eclipse é o contrário. A simbologia é que não tem ali mais luz. Então, nós temos que olhar para isso, ou seja, iluminar aquela área. E é uma área sagitariana, o eclipse do dia 14. É justamente para a gente conseguir enxergar, talvez, as dificuldades. Quais as dificuldades, né? Em termos emocionais. Por que eu me retraio na hora que eu tenho que me expor? Por que eu não consigo fazer uma publicidade? Por que eu não consigo vender? A gente tem muita crença negativa com venda, viu, pessoal? Mesmo as pessoas que vendem, todos nós vendemos, a gente tem que vender as nossas coisas, produtos e serviços, mesmo todo mundo que trabalha com isso, tem que dar uma verificada nessas crenças. Crença é uma palavra de Sagitário também. Dá uma verificada, porque a gente tem um monte de padrão mental negativo, às vezes inconsciente, tá? Bloqueando o processo de vender. Seja o processo de abordar um cliente, nesse processo todo, tem ali alguma coisa, às vezes, que a gente precisa olhar com mais carinho, tá? Não é confortável para muita gente vender. Muita gente tem ideias negativas sobre isso. Ideias negativas. Então, lembre o seguinte, que para a gente ter resultado em vendas, vocês têm que amar vender. É verdade, pessoal. A gente tem que amar vender. Tem que ser um exercício positivo de energia. Não pode ser aquela coisa, olha... tem que vender, né? Fazer o quê? A parte chata do processo. Não pode ser assim, tá? Vendas, pessoal, é uma atividade regida por Vênus. E Vênus ensina que você tem que amar aquilo. Tudo que você faz na qualidade venusiana tem que amar. Então, se for uma coisa muito ruim vender, vamos rever isso aí. Aproveita, então, essa força também do eclipse em Sagitário e olhe, né? Faça e ilumine o seu padrão mental de crenças. E o que tem de negativo com relação a essa atividade? Atividade de vender, tá? Inclusive do ponto de vista pessoal, ou seja, o marketing pessoal. Porque marketing pessoal é você também saber e aprender a se vender, né? Saber falar o que você faz, saber mostrar o que você faz, se colocar como protagonista. Isso é você vender a sua imagem, vender a sua empresa e o seu negócio enquanto empreendedor. Então, pode fazer revisão de crenças, tá, gente? Verdade, a gente foi acumulando aí ao longo de alguns milênios umas ideias um pouco equivocadas com algumas atividades, tá? Principalmente atividades de protagonismo, atividades... E tem alguns valores aí que ficam meio complicados nessas horas, né? Então, a gente vê de um jeito muito ruim, às vezes, o processo de venda. E não adianta, né? Venda é uma atividade que o homem faz desde que apareceu na face da terra, porque venda, no primeiro momento, é troca, certo? Essa é a atividade de venda. É que hoje você troca algo, você dá o seu dinheiro e recebe algo. A troca é feita com uma questão chamada dinheiro, né? Mas nós estamos falando de troca, de interesses em comum, onde esses interesses se relacionam. E se a gente tem equívocos com isso na nossa cabeça, vai dar problema, tá? Vai dar problema e vai dar problema no resultado de venda. Então, vamos olhar isso com carinho, tá? Netuno em movimento direto vai ajudar a definir o que é ilusão e o que não é? Deveria, né? Netuno em movimento direto, ele ajudaria e deveria. O problema é que ele também está enquadrando os nodos dos eclipses, tá? Então, nós estamos num período onde... Potencialmente falando, a gente tem condições, quando a gente se esforça, de enxergar o que é ilusão, o que não é, certo? Mas aí nos mapas aí dos eclipses, a gente tem ele fazendo um enquadramento aos nodos, nó do norte e nó do sul. Então isso também traz o quê? Um terreno fértil para tal das fake news, das ilusões, das fantasias, tá bom? Que mais, gente? Porque eu estou assim também, sim. Olá, Wilson, seja bem-vindo! Quanto tempo! Pior que estou com medo de não continuar com os meus negócios, já parei. Então, mas vamos analisar esses medos. Ó, a Heloísa está falando de medos, né? Então, medos, gente, são sentimentos, certo? Sentimentos.
E esses sentimentos, eles não podem ser impeditivos, todo mundo tem medo, a gente tem que trabalhar esses medos. Ótimo que esses eclipses estão acontecendo nesse eixo, porque a gente consegue também racionalizar os medos e buscar uma coisa chamada ressignificação. Vamos ressignificar algumas coisas? Então, é o eixo também ajudando a gente a fazer isso, tá bom? Por quê? Então, o que eu anotei aqui para vocês? Esses eclipses são sempre esses momentos que dão incertezas, porque já entendemos, né, que simbolicamente a luz lá fora acabou, né? Simbolicamente, pessoal, tá bom? Por favor, entendam que isso é um símbolo. Não acabou a luz não, lá fora, tá bom? Isso é um símbolo de ocultação dos astros, de uma sombra do outro. É um símbolo. Mas isso, do ponto de vista emocional, é um símbolo que traz o quê? Medos, incertezas, a gente não sabe direito, né? Então não sabe se para. Então vira o quê? Terreno fértil para essas névoas. É um terreno fértil para as névoas, tá? O eclipse, normal. Agora, no eixo Gêmeos-Sagitário, mais ainda, nesse sentido. Né? A gente tem mais propensão a ficar numa euforia, numa ansiedade, de querer enxergar, mas você não está enxergando, você quer enxergar no meio da neblina, a neblina é esquisito para ver, a gente não consegue. Então, nesses momentos, a gente tem que parar um pouquinho aquele movimento veloz, né? Parar um pouquinho para ter mais segurança, olhar para o chão, para ver onde você está pisando. Pode ser que não dê para ver lá na frente, mas o chão você consegue ver onde está seu pé. Então, olha para os seus pés para ver onde eles estão, né? Então, esse lado um pouquinho mais pontual, tá? A gente tem um transbordar do copo, sim, na lua cheia tivemos isso, por isso é situação crítica agora, nessa lua cheia. Por quê? Porque a gente tem a lua cheia mostrando transbordar emoções, tá? Uma coisa legal, anotei até e pronto, isso, e a gente está no final, né? Estamos no final. Isso é importante falar, pessoal. Gêmeos e Sagitário traz para nós uma condição da gente mesclar modelos, tá? Por exemplo, os modelos offline com os modelos online. Tem gente que fala assim, não tem como que eu vou vender online? Então, os modelos híbridos, tá? A gente vai entrar o ano que vem já com um pouco dessa questão também. Modelos híbridos, ou seja, você tem um produto que você vende no offline, mas aí você conseguiu ter outro que você tem uma distribuição online. Você criou ali um sisteminha para entregar online, para entregar via correio aquele produto, enfim. Você cria e mescla, não é transitar completamente para um modelo online, né, para quem não pode, né? E não é ficar só fixo no, não, o meu trabalho só dá para ser feito aqui no offline. Não é, né? Então, muitos negócios né? Muitos negócios a gente tem condição de fazer eles acontecerem de alguma maneira no online, tá? Seja a entrega, seja a distribuição, seja prospectar o cliente, seja conversar com o cliente via WhatsApp, enfim, tem muitos caminhos aí, tá? Então, modelos híbridos, tá? Isso é modelo híbrido, você ter 2 formas, 3, 4, sei lá, de trabalhar, tá? Flexibilidade, portanto, certo? E que mais? E o fanatismo, né, que eu deixei anotado aqui para avisar vocês, para a gente não entrar em processos de fanatismo, tá bom? Que é uma outra coisa da outra semana, segunda-feira que vem, com esse eclipse em Sagitário. Por isso que eu falei antes, eu falei antes o quê? Que às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado até as nossas ideologias, para tentar buscar a real e a verdade, que às vezes não é o que a gente acredita exatamente, mas é o que está acontecendo de fato. Né? E quando a gente tem que buscar o que está acontecendo de fato, tem que ter critério, tem que ter o discernimento, tem que ter o pé no chão, tem que ter ali um pouco de terra para nos ajudar a ter essa isenção emocional. Certo, gente? É isso. Então a gente tem que ter uma isenção emocional, senão a gente começa a criar ideologias. Ideologias que eu falo vai todo mundo nesse grupinho, porque todo mundo pensa daquele jeito, vai todo mundo aqui. Aí vem aquilo que a gente já conhece. Então é a política, é um monte de coisa, certo, gente? Então vamos olhar com esse discernimento, palavra mágica de lua minguante em Virgem. Discernimento, né? Vamos separar ali o joio do trigo, separar bonitinho as coisas com racionalidade, tá? Vamos lá, estou fazendo o que já fazia, mas agora com foco que você nos orienta. Obrigada, Bruna. Que bom mesmo, viu? E tendo muitos resultados. Gente, olha que demais. Muito obrigada pelo feedback, viu? A conjunção Saturno-Júpiter em Aquário reforça certas modalidades do negócio, não modelos mais aquarianos.
modelos mais diferenciados. Sim, tá? Deixei, Sofia, na aula, no aulão que eu fiz, tá? Eu falei bastante dessa conjunção. Sim, pessoal, vai potencializar o online para todo mundo, né? As ferramentas tecnológicas, as diferenciações, né? Diferenciações, às vezes, não é você migrar para um trabalho online, é você fazer diferente o que você fazia do mesmo jeito. Você encontrar formas diferentes de fazer a mesma coisa. Isso também é aquário. A gente fica muito preso, às vezes, na tecnologia, achando que é sempre o online, a tecnologia, mas não é só isso, tá? É você também buscar o lado criativo, né? E sempre fazer diferente. É que nem quando a gente faz o mesmo caminho, você sai de casa, faz o mesmo caminho. Então, um dia você descobre que dá para fazer outro caminho. E chega no mesmo lugar, certo? É isso. Então, é a mesma coisa com os métodos, com os sistemas, com as ferramentas. A gente vai criando o quê? Rotinas, e faz sempre do mesmo jeito. Aí, aquário propicia você encontrar uma alternativa para fazer aquilo que você fazia sempre do mesmo jeito. Tá? Isso também é a conjunção Saturno-Júpiter em aquário. Que mais? Vou ver, não vi ainda. Isso, Sofia, clica aqui no link clicável e vai direto para lá. Tá? Eu deixei aberto esse link lá no meu canal do YouTube, mas só com esse link que dá para acessar. Tá? Ele não está aberto no canal, não está público. Certo? Gente, vamos finalizar, né? Porque a gente chegou, falei um monte, falei muito, né? E deixei, tem uma coisa, eu deixei um post para vocês hoje. Vocês viram no feed? Sobre hoje, o dia de hoje, que era um dia de Júpiter, com a Lua em Câncer, em Caranguejo, que é um dia muito bom para você nutrir, fertilizar suas perspectivas, seus sonhos. Hoje é um dia bom para isso. Então a gente termina aqui, eu vou terminar a live falando isso para vocês. Quem não viu, dá uma olhadinha ali no post, vai no feed, deixa já um likezinho aí que é bom. Aliás, pessoal, não falei isso hoje. Pessoal, compartilha a live, manda aí para o amiguinho que você sabe que precisa, que quer também ouvir as informações, tá bom? Gente que também vai ouvir, vai ver que é possível ver o meu aulão, que vai direto para o link. Então, partilha, pega o aviãozinho, manda aí para os seus amigos, certo, gente? E é isso, a gente se encontra então quinta que vem. Tenham uma excelente semana, aproveitem a listinha de eliminações, como alguém já falou aqui, né? Quem falou que vai ter a listinha de eliminação. Pode compartilhar o link do aulão com outras pessoas? Pode, lógico. Qual o link do aulão? Do aulão que eu fiz segunda, né? Né, Alessandra? Porque a Alessandra tá participar de alguns aulões, né? Sim, tá aqui, tá no link aqui da bio, tá bom? Tá no link da bio. Então tá aberto, só que as pessoas, se forem lá pro meu YouTube, não vão ver aberto lá. Então tem que ir pelo link aqui de acesso, tá? Por esse botão que tá na minha árvore de links aqui do perfil da bio. Certo, gente? Então, gente, é isso. Nossa, 3 minutinhos para terminar, vou ser derrubada pelo Instagram. Pessoal, um excelente final de semana. A turma que está aqui, que vai comigo para o aulão no sábado, né, aulão da mentoria, do grupo de mentoria. Lembrem que o pessoal que estuda astrologia, que tem esse interesse de fazer essa formação, que é uma mentoria de treinamento, né, de novos astrólogos, está aberta as inscrições também na minha árvore de links aqui. Tá? É só entrar naquele link da bio, tem um monte de botões ali, um deles vai para o programa, um deles vai para o aulão do eclipse, tá? Então é isso, pessoal. Excelente final de semana, até quinta-feira.